da semana passada. E eu gostaria hoje de tratar de um aspecto que eu não posso deixar de falar com vocês hoje. Daniel capítulo 6, versículo 24, que diz assim, Daniel 6, 24. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Amém. Vamos orar assim. Ó Senhor amado, hoje nós estamos aqui para mais uma vez, Senhor, ouvir a sua palavra. Fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Nós possamos, Senhor nosso Deus, hoje compreender o ensino deste versículo, conforme o Senhor deseja mostrar para nós. Aplicar, Senhor, na nossa vida. Pedimos isso. Que o Espírito Santo nos ensine, abra o nosso coração e nós sejamos edificados, Senhor, com perdão dos nossos pecados, em nome santo de Jesus, para o seu louvor, para a sua honra e glória em Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Olha, vocês sabem que semana passada eu já li com vocês aqui esse versículo e eu mostrei para vocês o contraste que existe aqui entre a morte destes homens na cova dos leões e o livramento de Daniel na mesma cova dos leões. Vocês lembram disso? Então, nós falamos aqui. Então, quando o texto fala que antes deles chegarem no fundo, já estavam caindo ainda, né, ou sendo colocados ali, os leões atacaram, esmigalharam, mataram a eles, esmigalharam seus ossos, enquanto que Daniel passou a noite e os leões não o atacaram. Então, semana passada, eu mostrei para vocês aqui a questão do contraste, da grande diferença que a palavra de Deus ela nos mostra aqui. E disse para vocês que esse contraste no final, né, da vida destes homens, na verdade, acontece antes. Todo o processo, tudo que essa história nos conta. No final das contas, Daniel, ele é muito diferente desses homens. Ele é o homem que vive para Deus, enquanto que eles vivem para o poder, as coisas desta vida, e só pensam nas coisas desta vida. E o final aqui deles, apesar de que Daniel não morreu, aqui nesse caso, muito ao contrário, ele foi salvo, mas o final da história é um final de grande diferença em relação aos leões, que matam esses homens tragicamente com as suas famílias, com seus filhos, mas a boca deles foi fechada. Então, enquanto eles devoram os homens maus, acusadores, e terrivelmente, a morte deles é terrível, a boca dos leões é fechada para Daniel. Então, semana passada, eu falei aqui essas coisas, irmãos, e tratei com vocês desses aspectos, da diferença. Mas, dentro ainda dessa questão da diferença, e é por isso que eu quis voltar aqui a esse versículo, para nós meditarmos, existe, irmãos, aqui uma questão de que estes homens, existe agora não uma diferença exatamente, a diferença entre Daniel e eles existe, né? Mas existe agora uma igualdade, tá? E é sobre isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Igualdade em que sentido? Igualdade em que eles receberam sobre si o castigo que eles tinham planejado para Daniel. Então, semana passada eu falei da diferença. Agora eu quero falar dessa questão da igualdade. Porque se nós formos observar aqui, meus irmãos, anteriormente, o versículo 13, aliás, o versículo 7, que eu vou convidar vocês para lerem comigo, eles tinham proposto aquela lei perversa, e essa lei perversa diria o seguinte, no versículo 7, todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição
que qualquer, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Quando eles fazem essa proposta de uma lei para o rei, uma lei perversa, uma lei má, injusta, eles não estão fazendo aleatoriamente, sem terem pensado, mas eles estão fazendo para que o penalizado pela lei fosse Daniel. Isso já está bem claro para nós. Então, toda a artimanha deles, todo o planejamento deles foi: vamos fazer tudo, vamos manipular a política do império e o rei, o imperador, para que, exatamente através dessa lei, quem fique na cova e quem morra na cova seja Daniel. Então, eles queriam ter a oportunidade de acusar, como eles tiveram, e como, de fato, acusaram Daniel, para que ele caísse na cova, para que ele fosse condenado na cova. E você leu muito bem que eles foram também insistentes com o rei para que exatamente Daniel fosse jogado naquela cova dos leões. Então, todo o plano deles era esse: Daniel tem que morrer, Daniel tem que ser estraçalhado, destruído pelos leões, porque nós queremos a morte de Daniel. Então, veja, irmão, veja a igualdade aqui. Eles acusaram para que Daniel morresse. Eles planejaram para que Daniel morresse. E agora, quem morre, destruído, estraçalhado pelos leões, são eles. Então, nós temos essa igualdade aqui. O texto não apenas mostra diferenças, porque um foi salvo, o outro não, mas mostra a igualdade. Igualdade em que sentido? O que eles queriam para Daniel, igualmente receberam. Tiveram sobre suas vidas o que eles pensaram, o que eles planejaram de mal, de perverso para o servo do Senhor. Irmãos, esse aspecto da igualdade que eu quero chamar a atenção de vocês agora, que eu quero meditar um pouco com vocês nesta noite, porque nós não podemos, de maneira nenhuma, de forma nenhuma, esquecer, abandonar esse aspecto desta igualdade, porque esse aspecto da igualdade, a Bíblia vai falar disso. A Bíblia vai falar disso. Daqui a pouquinho eu quero ler com vocês o texto de Deuteronômio, que diz assim: olha, aquilo que o acusador, a falsa testemunha, desejou e planejou para aquele que ele está acusando, que é exatamente esse caso aqui. Aquele que fizer isso vai ter a mesma morte que ele planejou para o acusado. Então, a Bíblia está mostrando aqui que Deus, nosso Senhor, abomina a falsa acusação. Que Deus, nosso Senhor... Esse é o ponto aqui. É por isso que eu pensei que não posso deixar de falar isso, porque isso é muito útil para nós, é muito importante que nós meditemos sobre isso nas nossas relações. A Bíblia mostra que Deus, o Deus da verdade, o Deus que é a verdade, ele abomina, ele aborrece, ele não suporta mentira, difamação, falsa acusação. Ele não suporta isso. E o que acontece aqui também é que quando nós olhamos, isso eu já tenho chamado a atenção de vocês nas exposições anteriores, quando nós olhamos para Daniel e quando nós olhamos para esse homem, nós vemos uma diferença assim tão grande, irmão. Porque esses homens, eles são falsos acusadores, eles são mentirosos, eles são enganadores, mas Daniel é sempre sincero. Daniel, ele sempre fala a verdade. Por quê, meus irmãos? Alguma coisa faz a diferença entre esses dois tipos de homens. Um deles, na verdade, é idólatra. Aquele grupo todo é idólatra. Os difamadores são idólatras. Mas Daniel é um servo do Senhor. Daniel, ele ama Deus, de maneira que ele não pode difamar ninguém, acusar ninguém falsamente. Então, é isso que faz a diferença entre um e outro. Isso mostra para nós, veja, irmão, nós vivemos em dias, em tempos muito difíceis. Porque a questão da falsa acusação, da mentira, da difamação, sempre existiu. Sempre existiu. Só que agora nós temos o elemento que nunca se viu na história da humanidade, em termos de rapidez, em termos de comunicação, com grande quantidade de pessoas ao mesmo tempo, que é a internet, e que são as redes sociais.
Então, o que nós sabemos que elas são grande meio de difamação, de falsa acusação, de mentiras a respeito do próximo. Então, para nós cristãos, nós temos que olhar para esse exemplo da Bíblia e dizer assim: olha, o que isso diz para nós hoje, em dias de internet, em dias de rede social, em tempos em que a difamação é amplamente disseminada, as pessoas estão praticando isso sem nenhum cuidado, tanto assim, originando, inventando histórias, como reproduzindo sem cuidado aquilo que ouvem de outros a respeito de terceiros. Então, nós temos, meus irmãos, nós como cristãos, eu quero chamar a atenção de vocês para isso, que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos chama a atenção para que o fato de que o Deus da verdade, ele é o Deus da verdade. Ele é o Deus que nos chama para a verdade. E que o Evangelho transforma. O Evangelho, o mundo, por que o mundo está cheio de difamação? Por que as redes sociais estão cheias de fofoca, de difamação, de falsa acusação? Porque os homens são idólatras. Mas o Evangelho de Jesus Cristo, ele transforma, ele faz uma obra na nossa vida de maneira que ele nos leva a um outro tipo de procedimento com relação às nossas palavras, quando isso envolve uma terceira pessoa. Eu estou falando com você aqui sobre uma terceira pessoa. O que eu estou falando? Nós dois estamos conversando. Tem alguém que não está presente, que não está participando da conversa. O que eu estou falando? Como eu estou tratando dessa pessoa? O que está acontecendo nessa nossa conversa? O Evangelho de Jesus Cristo, ele traz uma mudança, irmãos, para esse tipo de prática. Ele purifica, ele destrói a difamação, a falsa acusação. Ele leva a sinceridade e a verdade no procedimento. E eu já queria aqui, antes de eu continuar, eu queria já pedir para vocês que tem tudo a ver com este estudo de hoje, o nosso estudo de sexta-feira sobre Deus, a verdade. Deus, a verdade de Deus. Então, está lá no nosso canal, irmãos, quero pedir para vocês, todo mundo ouvir, tá? Ouça aquele estudo, porque ele é a base de muita coisa que eu vou falar agora. Tá? Então, isso vai ajudar vocês a entender melhor o que nós vamos falar agora, porque tem tudo a ver com, quando nós olhamos para Deus e entendemos que Deus é verdadeiro, nós vamos observar por que ele abomina tanto a falsa acusação, a difamação, a fofoca, a mentira a respeito do próximo. Tá? Então, vamos, irmãos, entrar aqui no nosso assunto de hoje. E eu queria olhar com vocês, eu estou lendo de novo com vocês o versículo 24, tá? Os irmãos têm aí o programa, mas esse programa não está correto aí, tá? Então, é só explicando. Nós estamos estudando o versículo 24 hoje à noite. Então, irmãos, eu quero falar com vocês aqui sobre essa questão da igualdade, né? Que eles planejaram a morte de Daniel e eles que morreram, porque eles eram acusadores, difamadores. Eu quero tratar com vocês aqui de 3 aspectos do nosso assunto hoje. Primeiro, eu vou explicar para vocês sobre o castigo proporcional que a Bíblia fala. Tá? Segundo lugar, eu quero mostrar a vocês a questão, nós vamos olhar para a natureza destes homens que acusaram falsamente Daniel e os passos que eles deram, tanto para conseguir acusar, como na acusação em si. Tá? Isso é muito importante para nós. E, em terceiro lugar, eu quero falar com os irmãos sobre a raiz do problema da falsa acusação. Tá? Então, eu quero tratar com vocês 3 aspectos. Então, repetindo aqui. Sobre o castigo proporcional, sobre os passos que os falsos acusadores deram para a acusação e sobre a raiz do problema da falsa acusação. Tá? Vamos, então, começar com o nosso primeiro ponto aqui, meus irmãos. E aí eu tenho que apelar para outro texto das Escrituras. E, na medida que eu fui estudando aqui, tanto para pregar já semana passada, como também depois que eu preguei semana passada, eu pensei assim, não, eu não pude falar semana passada, mesmo olhando esse versículo, desse aspecto da igualdade, em que eles morreram como eles planejaram a morte de Daniel, mas eu tenho que falar disso, porque na minha mente estava esse texto que eu vou ler com vocês agora.
que ele fala da igualdade, tá? Nesse sentido. Vamos abrir então a nossa Bíblia em Deuteronômio, capítulo 19, versículo 15 ao 21, irmãos. Abra comigo a sua Bíblia. Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 19, dos versículos 15 ao 21. Eu quero que vocês observem, na medida que nós fomos lendo, antes de eu explicar, o cuidado de Deus com a questão da falsa acusação. Preste bem atenção nisso. Como esta lei que Deus prescreveu para o povo de Israel lá no Antigo Testamento, mostra como Deus é cuidadoso, para que não houvesse, como Deus foi cuidadoso com essa lei para aquele tempo, e é cuidadoso sempre, claro, para que não houvesse, não haja entre o povo de Deus fofoca, difamação, falsa acusação, tá? Vamos observar, então, o versículo 15. Observe, irmãos. Uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu, pela boca de 2 testemunhas ou pela boca de 3 testemunhas, se estabelecerá o fato. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém, para testificar contra ele acerca da transgressão, então, aqueles 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. E os juízes inquirirão bem, e eis que, sendo a testemunha falsa, que testificou falsamente contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer tal mal no meio de ti. O teu olho não perdoará, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Aqui está o castigo proporcional. Proporcional a quê? Proporcional ao crime. Quando o texto está falando aqui, meus irmãos, olho por olho, aquela lei conhecida, né? Olho por olho, dente por dente. O teu olho não perdoará. Vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Está significando o seguinte, não é vingança. Às vezes as pessoas olham isso aqui, você é vingativo, para você é olho por olho, dente por dente, né? As pessoas pensam que isso é vingança. Não, não é vingança. É justiça. A vingança, ela é injusta. A Bíblia diz que a ira humana não produz a justiça de Deus. E a vingança humana, ela é injusta. A pessoa fez uma coisa assim, e o vingador, né? Pessoa vingativa, cheia de mágoa, ela faz pior, muitas vezes pior. O que a Bíblia está dizendo aqui é o seguinte, olha, vida por vida, proporcional. Tirou vida, perde a vida. Tirou um olho, perde o olho. Tirou um dente, perde o dente. Tirou a mão, perde a mão. Tirou o pé, perde o pé. Proporcional. A pena proporcional ao crime. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, proporcionalidade. Isso é justiça. O que a Bíblia está ensinando aqui é o princípio de que o crime que alguém comete contra o seu próximo deve ser julgado, e se ele realmente cometeu esse crime, coloque sobre ele, deve-se impor a ele uma pena proporcional ao crime, e não uma pena maior do que o seu crime, porque se fosse uma pena mais rigorosa que o crime que ele cometeu, o que é isso? Injustiça. Aí é injustiça, aí é vingança. Mas isso não é vingança, é o quê? Justiça. Então é isso que o Antigo Testamento ensina, e é isso que também ensina o próprio Novo Testamento. Em termos de, quando você pega, por exemplo, Romanos capítulo 13, quando o apóstolo Paulo fala que a autoridade traz a espada para o que faz o mal, é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando de punição justa
que fica a cargo das autoridades públicas, dos juízes, dos governantes, dos magistrados e assim por diante, das leis, né, de uma nação. E assim, irmãos, a Bíblia está dizendo aqui. Agora, qual é o contexto maior? Por que o texto está citando esta lei da proporcionalidade em relação ao crime, da pena com o crime? É por causa da falsa acusação. Aqui a Escritura Sagrada, o Antigo Testamento, ele nos dá dois, vamos dizer assim, freios para a falsa acusação. A falsa acusação sempre existiu. Sempre existiram pessoas falando mal dos outros, difamando, fofocando. Eu quero chamar a atenção de vocês, irmãos, não trate fofoca como uma coisa pequena. Fofoca não é pequena. Tá? Fofoca é grave. E eu estou mostrando para vocês aqui como a Escritura ela não aceita isso. A fofoca é especulação, é disse-me-disse, é ficar dizendo coisas que as pessoas não têm certeza dos outros, e não dizendo para os outros, não dizendo na face das pessoas. Se as pessoas estão erradas, eu sei que elas estão erradas, eu devo tratar com elas, não falar para outra pessoa delas. Isso aí a Bíblia condena. Tá? E aí entra a especulação, falsa acusação, mentiras, difamação. E agora, como eu falei para vocês, nas redes sociais, essas coisas elas são multiplicadas, irmãos, muito, muito e muitas vezes. Quer dizer que nós temos que ter cuidado. E veja, então, que a Bíblia ela está prevenindo a questão que sempre existiu, que sempre foi um perigo, sempre foi um perigo de uma pessoa ser penalizada por uma falsa acusação. E, assim, e até, no caso de lugares onde existe pena de morte, morrer sem ter cometido crime. Então, isso é muito sério. E o que é que a Bíblia está colocando aqui para nós, então? Duas formas de prevenir. Primeiro, aqueles que forem fazer uma acusação, ou melhor, quando se levantar, ou melhor, perdão, versículo 15, uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu. Pela boca de duas testemunhas ou pela boca de três testemunhas se estabelecerá o fato. Ou seja, primeiro freio aqui, o primeiro, vamos dizer assim, primeira vacina, vamos colocar assim. Acho que até o termo melhor. É uma prevenção. É dizer assim, olha, não seja só uma pessoa acusando, tenha duas, pelo menos, ou três. Porque é claro que isso dificulta a falsa acusação. Claro que isso não evita totalmente, mas dificulta. Porque uma pessoa, imagine uma pessoa só inventando e dizendo, olha, ou inventando ou dizendo a verdade, mas ainda assim, como vai se saber? Como ter certeza de que ela não está ali inventando aquilo? Se ninguém viu, ninguém pode testemunhar aquilo. Então, tem que ter duas pessoas, ou três, pelo menos duas. Sem uma só, na lei do Antigo Testamento, não podia fazer acusação. Mas, esse é o nosso caso mais de hoje, que eu quero tratar de hoje, é que, bom, foi feita a acusação, está sendo feita a acusação. O que vai acontecer agora? Vai logo condenar a pessoa que está sendo acusada? Não. A Bíblia diz, então, diz aqui o texto, versículo 16, a segunda vacina, a segunda prevenção da falsa acusação está aqui. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém, para testificar contra ele acerca da transgressão, então os dois homens, ou seja, o acusador e o acusado, que tiverem a demanda, se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Veja, perante o Senhor, provavelmente era no local de culto, ou no tabernáculo, ou no templo, né? E que estariam ali os sacerdotes e os juízes e tudo, que iriam diante do Senhor. Veja que é diante de Deus. Deus está olhando para aquilo, Deus está observando aquilo. Então, diante do Senhor, eles vão levar as suas demandas e os juízes vão fazer o quê? Vão inquirir, vão observar, vão ouvir as testemunhas, conforme os versículos anteriores. Inquirirão bem, e eis que, sendo a testemunha falsa, vamos dizer então, que agora, ao se inquirir, ao se investigar, observar as testemunhas e tudo, se descobre que aquele acusador é falso, ele mentiu, e ele fez aquilo por perversidade, porque queria que o seu inimigo, o seu próximo,
tivesse um sofrimento e talvez até morresse por um crime que ele não cometeu, queria o mal dele, queria que ele fosse penalizado, fosse destruída a sua honra, o seu nome, e ele finalmente fosse penalizado. Falsa testemunha. Ah, descobriu que era isso. Testificou falsamente contra o seu irmão. O que é que se deve fazer? Versículo 19, olha só. Far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti. Então, igualdade. Igualdade. Irmãos amados, prestem bem atenção nisso. Quando nós lemos Daniel capítulo 6, nós descobrimos que os difamadores, que os acusadores de Daniel, eles tiveram a mesma pena que eles planejaram para Daniel. Não é isso que o texto mostra? A palavra de Deus está mostrando lá que Deus, na sua soberania, porque ele estava controlando todas as coisas, ele fez com que aqueles homens sofressem o que eles tinham planejado para Daniel. E quando nós olhamos para esse texto, nós observamos o porquê. Porque Deus abomina a falsa acusação. Deus abomina a mentira. Deus abomina o disse-me-disse, a fofoca, a difamação. E ainda, né, em tempos como hoje, das redes sociais, as acusações, ficar falando dos outros nas redes sociais, ficar falando de pessoas públicas ou não públicas nas redes sociais. Irmãos, o texto nos chama para essa verdade. Deus abomina tanto, porque ele é o Deus da verdade, ele é verdadeiro, ele não tem aliança com a mentira. Quem é da mentira é o diabo é o pai da mentira, o diabo é o primeiro mentiroso na história, que aparece na história bíblica, quando ele vai lá e mente sobre o próprio Deus para Adão e Eva, mas Deus é verdadeiro, Deus é a verdade. A mentira é do maligno, não de Deus. Deus abomina a mentira. E é por isso que, quando alguém mente sobre o seu próximo, e ainda mente para exatamente matá-lo, destruí-lo, diante da justiça, diante da lei, diante das autoridades públicas, o texto está dizendo assim: o que ele desejou para o seu próximo, igualmente ele deve receber. Igualdade aqui nesse sentido. Foi o que aconteceu em Daniel. Eles receberam o que eles queriam para Daniel, com a falsa acusação deles. Por isso que esse texto é tão interessante e importante para nós observarmos. E quando a palavra de Deus diz aqui, então, sobre a proporcionalidade dessa pena, diz assim: olha, vocês façam o que ele cuidou fazer ao seu irmão, versículo 19. Tirarás com isso o mal do meio de ti. Isso é uma prevenção para que os outros vejam, para que os que ficarem ouçam e temam, e nunca difamem os seus irmãos, e nunca acusem os seus irmãos, porque eles sabem que se eles fizerem isso, eles levarão a pena que eles desejavam por maldade e perversidade contra os seus irmãos. Isso é uma prevenção. É Deus ali colocando a lei, prevenindo os malignos de praticar. Isso é um freio, né? Para que diga, eu não vou fazer isso. É a função das autoridades, das penas, da polícia, da justiça. Isso acaba fazendo com que as pessoas que têm intenções ruins fiquem só na intenção, porque eles têm medo da pena. Para isso que servem as penas. Né? E aí, irmãos, o texto explica melhor, dizendo o seguinte: para que os que ficarem então temam e tiram o mal do meio de ti, aí cita a lei, olho por olho, dente por dente. O teu olho não perdoará, não perdoe esse homem. Que sentido? Não é que não perdoe no sentido, irmãos. A Bíblia ensina o perdão. A Bíblia ensina o perdão na questão pessoal. Se alguém me fizer o mal, eu devo perdoar logo. A Bíblia ensina isso. Jesus ensinou isso. O perdão. Mas aqui é questão de justiça, de lei, de autoridade, de demanda diante dos juízes. Os juízes não podem ser coniventes com crime, com difamação, com falsa acusação. Não podem dizer assim, deixa para lá, está tudo certo, está tudo bem, é isso mesmo. Não pode. Então o texto está dizendo assim, não perdoarás. Não é o perdão pessoal aqui que está falando de lei, de justiça. Então, vida por vida. A proporcionalidade. É igualdade. Vocês estão entendendo a igualdade? Quer tirar uma vida, vai perder a vida. Quer tirar o olho, vai perder o olho. Quer tirar o dente, vai perder o dente. Quis tirar uma mão, vai perder a mão. Quis tirar o pé do próximo, vai perder o pé, seu pé.
É proporcionalidade, é igualdade, ou seja, a pena, a mesma pena que ele queria para o outro, o mesmo mal, mesma destruição, o mesmo crime. O crime vai gerar uma pena proporcional ao crime, igualdade. E é isso que acontece em Daniel. Eles queriam Daniel na cova dos leões, Daniel na cova dos leões. Deus os colocou na cova dos leões. Que Daniel morra, que Daniel seja estraçalhado, que os seus ossos se quebrem. Deus os esmigalhou com os leões. Os ossos foram quebrados. Não foi de Daniel, foram deles. Proporcionalidade. Porque a Bíblia está dizendo aqui, o Senhor abomina a difamação, a falsa acusação, a mentira, o disse-me-disse, a desonra do nome do próximo. O mandamento, não darás falso testemunho contra o teu próximo. É um mandamento de Deus. É o nono mandamento. A Bíblia, ela diz, não façam isso. Deus, o Deus da verdade, ele abomina essas coisas. Então, quando nós pegamos esse texto e olhamos para o que aconteceu com Daniel e com seus inimigos, nós vemos por que Deus fez isso lá. E, ao mesmo tempo, e é por isso que agora eu quero chamar a atenção de vocês no meu segundo ponto, aquele texto de Daniel, ele como que explica esse texto de Deuteronômio. A Bíblia, ela se harmoniza, a palavra de Deus, ela se harmoniza. Então, aquele texto, ele se torna um exemplo para nós, para os crentes de hoje e para os crentes de todos os tempos, do que é a falsa acusação, qual a natureza dela, como ela se processa, o que ela objetivo, o que ela quer, o que os falsos acusadores querem, qual a natureza dessas coisas e quais são os passos que se dá na falsa acusação, para que nós possamos olhar aquele exemplo e nos prevenir, dizer assim, Deus abomina isso. Se eu sou um servo de Cristo, se eu amo o Senhor, eu devo me afastar dessas coisas. Então, vamos olhar agora para os passos, a natureza dessa falsa acusação e os passos que eles deram, tanto para chegar ao momento da falsa acusação, como para executar a acusação falsa propriamente dita. E aqui eu já tratei disso aqui com os irmãos, nas exposições anteriores. Vamos voltar para Daniel, desses pontos eu já falei, já preguei sobre esses aspectos, mas agora nós vamos pegar o que nós já temos ouvido, o que nós já temos aprendido, irmãos, para colocarmos para essa questão da falsa acusação. Quais foram os passos que os falsos acusadores de Daniel 6 deram para acusar o profeta falsamente? Primeira coisa, irmãos, que está no versículo 4, eles observaram a sua vítima. Vamos colocar assim. Que era Daniel. O versículo 4 diz: então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. O texto está dizendo assim para nós, observe, que a primeira coisa que eles fizeram até chegar na acusação foi observar. Eles observaram porque eles estavam com inveja. Daqui a pouco eu vou falar da fonte disso, mas eu quero mostrar os passos. Então, eles ficaram observando. O falso acusador, ele fica olhando para a vida dos outros. Ele fica observando a vida dos outros. Ele fica de olho na vida dos outros. Uma pessoa não acusa o outro se não tiver essa característica. A primeira coisa, na verdade, que acontece é que ele fica olhando para os outros. E ele tem um motivo de olhar para os outros. É a idolatria do coração dele, daqui a pouco eu vou falar, e a própria inveja. Ele sempre tem ciúme e inveja, ele fica olhando para os outros. Fica observando, eu vou ficar olhando para o meu próximo para descobrir um defeito, um problema. Vou ficar olhando, fica com os olhos no outro, ele não deixa o outro descansar, fazer as coisas
tranquilo lá, né, como se diz, no lugar dele, e fica olhando, observador. Na verdade, podemos dizer que, no certo sentido, tudo, a falsa acusação começa com isso, né? O primeiro passo da falsa acusação é observar a vida dos outros em vez de cuidar da sua própria vida. Se você for observar Daniel, Daniel cuida da sua vida. Daniel observa a sua vida. Daniel vai diante de Deus, observa os seus pecados. Nós vamos estudar ainda que Daniel confessa os seus pecados diante de Deus, mas o acusador falso, o fofoqueiro, ele fica olhando a vida dos outros. Primeira coisa. Segunda coisa, meus irmãos, é que eles, como eles não descobrem nada, eles não percebem nada de falso, aí eles criam a falsa acusação. Bom, já que nós não podemos acusar em verdade, né, se eles querem o mal de Daniel, e fica observando, se eles pudessem achar alguma coisa verdadeira, eles iam, claro, dizer, olha, acusar Daniel, né? Mas como eles não conseguem, aí eles inventam. Aí eles inventam a lei falsa, injusta, traiçoeira. A lei, ela tem um aspecto de que ela vai pegar Daniel, mas ela parece que não quer pegar Daniel, né? Ela parece que quer agradar o rei. Você sabe disso, né? Então, no versículo 12 e 13, o que o texto diz? Vamos ler? Então se apresentaram ao rei e, a respeito do edito real, disseram-lhe: porventura, não assinaste o edito pelo qual todo homem... Desculpe, mas eu pulei aqui. É o 7:8, perdão, é o 7:8. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. O segundo passo é esse. O segundo passo é que eles, tendo observado o primeiro passo, não descoberto um crime, aí eles vão para o segundo passo, que é: vamos criar o crime. Vamos criar uma lei que ela vai pegar Daniel, mas que ela parece que não tem intenção de atingir Daniel. A aparência da lei é que nós vamos estar apoiando o nosso governante, o nosso rei. Eles produzem ocasião para acusar falsamente. E o difamador e o falso acusador, primeiro, ele é alguém que observa, e ele fica olhando. E se ele não consegue descobrir nada, ele inventa. E ele sempre vai inventar. Porque a pessoa que tem a intenção de acusar, o fofoqueiro, o difamador, ele vai especular, ele vai supor, ele vai começar a pensar coisas sobre o próximo. E ele vai começar, então, a criar ocasiões para a falsa acusação. Por meio de conversas, nesse caso aqui, lei, política, que venham destruir o próximo, mas sem parecer que vai destruir, sem parecer que está com a intenção de destruir. É uma lei traiçoeira, porque para o rei parece que ele está politicamente favorável ao rei, mas, na verdade, deseja a destruição de Daniel. Então, esse é o segundo passo. Vamos inventar. Vamos fazer alguma coisa, ou inventar uma conversa, especular, de maneira que aquela pessoa... Vamos fazer isso de forma que eu não pareça o acusador. Eu sou uma pessoa que quero bem, uma pessoa que quero sempre o que é correto. Então, eu vou fazer de uma maneira que não pareça. Mas, no final, eu estou inventando já alguma coisa, alguma forma de a pessoa da minha vítima, vamos dizer assim, está em maus lençóis. Segundo passo. Qual o terceiro passo, irmãos? Aí eles acusam mesmo. Mas finalmente chegou a acusar. Agora, esses passos são, vamos dizer assim, são preparatórios. Os dois primeiros, observar e criar ocasião, são preparatórios. Agora, o terceiro é a acusação em si.
que aí foi o 12 e o 13, né? Vamos ler? Então se apresentaram ao rei a respeito do edito real, disseram-lhe, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição, qualquer deus ou qualquer homem, por espaço de 30 dias e não a ti, fosse lançado na cova dos leões? Veja que o objetivo deles era esse. E aí o rei respondeu, esta palavra é certa, conforme a lei dos métodos e dos persas, que não se pode revogar. Então disseram eles, responderam, Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá. Veja que aqui já aparece um preconceito racial, digamos assim. Esse cativo, ele já trata com desdém Daniel, eles odeiam Daniel. Esse cativo não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste, antes 3 vezes por dia faz a sua oração. É falsa acusação. Por quê? Porque Daniel é fiel. É o mais fiel de todos. No final das contas, é o único fiel, né? E o rei sabe disso, tanto que ele sabe disso, que ele fica triste. E ele percebe que caiu na armadilha. É falsa acusação porque Daniel não está contra o rei. É falsa acusação porque não é verdade que Daniel não se importe com o rei. É falsa acusação porque a oração de Daniel não é para o mal do rei. É para o bem. E quem ora faz o bem. Ora pelo próximo. É falsa acusação. É mentira. Então, a falsa acusação, ela tem essa característica. Eu olho para o próximo e eu imagino mais intenções e mais ações. Ele não faz caso de ti, por isso ele ora. Está entendendo? Ele não te respeita. Eu imagino, a pessoa, o acusador falso, imagina uma intenção ruim no coração do próximo. Ele olha para o próximo sempre no sentido mal, perverso, extremamente crítico. E esse diz assim, essa pessoa não tem boa intenção. E aí ele fala isso. E aí ele diz isso. E aí ele espalha isso. Aí ele escreve numa rede social. Ele fala de uma autoridade pública, por exemplo. Ou ele fala de alguém que não é tão conhecido. Mas que ele vai atingir, porque pessoas, para quem está falando, conhecem o acusado. Ele diz, imagina e publica uma má intenção e publica uma ação gerada por essa suposta má intenção. É a difamação, é a falsa acusação. É aquilo que a Bíblia diz em Deuteronômio. Ele disse que fez, cometeu um crime, falso acusador. O acusador, a falsa testemunha. Quarto lugar, meus irmãos. Eles dão um ar, em tudo que eles estão fazendo, preste bem atenção nisso, eles dão um ar de justiça. Eles dão um ar de que eles são justiceiros, de que eles querem justiça. É isso que está nos versos seguintes, porque o texto diz assim, acompanhe comigo, quando o rei tenta, livrá-lo, o versículo 15 diz, vamos ler? Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram, sabe, ó rei, que é a lei dos médios e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Eles dão ar de justiça. Como que dizendo assim, ei, rei, o senhor sabe o que a lei diz, não sabe, rei? O senhor não está querendo fazer justiça, rei. Porque a lei diz que não pode mudar o decreto. O senhor está querendo tratar Daniel com privilégio? O senhor está querendo mudar essa lei e livrar Daniel? Não pode. Você tem que cumprir a lei. Está dando um ar de justiça. O difamador, o falso acusador, ele vai... Deuteronômio, o que Deuteronômio diz? Ele vai diante dos juízes, dos sacerdotes, e diz, olha, eu quero fazer justiça. Minha intenção é fazer justiça. Eu sou justiceiro. Isso está errado. Temos que fazer alguma coisa. Eu estou acusando este homem porque a minha intenção é justiça. É claro que o falso acusador não diz, a minha intenção é matar,
a minha intenção é destruir, a minha intenção é produzir injustiça, a minha intenção é o mal. É claro que o falso acusador, ele vem com ares de boa intenção, de uma pessoa bem intencionada. É o diabo que chega no jardim do Éden, na serpente, e olha para Eva e diz: ei, Deus disse que vocês não podem comer nenhum fruto. É isso. Olha, como eu estou preocupado com vocês, como eu quero o bem de vocês. E aí Eva diz: não, nós podemos comer todo o fruto, mas não podemos comer só de uma árvore, porque Deus disse que nós vamos morrer. Aí o diabo diz assim: não, que é isso, isso é injusto, que coisa injusta, que coisa mentirosa. Eu vou ajudar vocês. Eu quero dizer para vocês que vocês não vão morrer, não. Vocês vão ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. E o acusador está acusando Deus. Eu já disse para vocês aqui que Satanás é o primeiro fofoqueiro da história. É o primeiro difamador, é o primeiro falso acusador. Ele é o pai da mentira mesmo. Então, ele vem com ares de justiça, conforme o pai deles, que é o diabo. Isso é do diabo, irmãos. Quando vocês entram nas redes sociais e vocês vejam, vocês leem aquelas conversas de pessoas acusando, sem provas, assim, sem nenhum sentido, só porque elas querem acusar, falar mal desse, daquele, e elas vão espalhando aquilo. Elas não estão fazendo aquilo com, assim, dizendo, olha, eu quero mal. Eles veem assim, não, eu quero justiça. Mas não querem. O coração é mau, maligno, perverso, que deseja, conforme Satanás, que deseja a destruição do próximo. Meus queridos irmãos, preste bem atenção no que eu vou lhes dizer agora. Tudo isso aqui é do diabo, é do reino das trevas, é dos inimigos de Daniel. Isso não pertence a nós. A Bíblia está colocando esse exemplo para dizer assim, olha, isso aqui não é para vocês. Isso existe no mundo, isso está no mundo. As redes sociais estão cheias disso, a internet está cheia disso. Está cheio de difamação, de mentiras sobre as pessoas. Pessoas falando que não conhecem sobre o outro. Falando de justiça, sem saber o que estão falando, mas só por mal, mesmo, só para destruir. Isso não é de vocês, isso é do diabo. Isso é do reino das trevas. Isso é do mundo mal, não é dos cristãos. Cristão não deve se meter com difamação. E nem espalhar a difamação dos outros. Nem produzir, tampouco espalhar. Porque isso é de Satanás, isso é do mundo, isso é do pecado, não é do nosso Senhor. Você percebe que Daniel é diferente. E aqui eu vou para o meu último ponto. Qual é a raiz da falsa acusação? A raiz da falsa acusação está no versos 3 e 4. Vamos ler? Então, o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Vamos parar aqui, já é suficiente. Então, por quê? Por quê? Então, porque Daniel era melhor que eles. Porque Daniel estava sendo pensando dele em elevá-lo acima de todos eles, constituí-lo sobre todo o reino. Aí vem a inveja, porque o ídolo do poder foi ameaçado. Eles eram todos homens da política, do poder. Eles amavam o poder. E como eles viram Daniel crescer, eles ficarem lá parados. Eles já tinham cargos importantes, mas Daniel foi subindo, sobrepujou todos eles. E o rei pensava, vou colocá-lo lá em cima. Aí, olha Daniel está tirando o nosso poder. E nós amamos o poder. Aí passaram a odiar Daniel. A raiz
E desde que odiaram Daniel e tem inveja de Daniel, aí começaram a observar e foram acusar. A raiz da falsa acusação, a idolatria do coração. Por que que Daniel não acusa ninguém? Por que que Daniel não mente sobre os outros? Por que que Daniel não faz... Olha, Daniel não fica observando a vida dos outros com interesse de achar alguma coisa ruim. Daniel não fica com conversinhas com difamadores. Não fica reunindo-se como eles fazem com difamadores. Até um passo que eu nem mencionei, mas poderíamos ter mencionado, que é conversar e é se colocar em grupo. No estudo da sexta-feira, eu falei em bolhas da internet. Esses grupos de interesse, porque as pessoas acabam sendo levadas, né, a grupos que têm o mesmo interesse que elas e que ficam falando as mesmas coisas que elas têm interesse. E ali está cheio de difamação, cheio de mentira, cheio de fofoca. Isso é um passo também para a falsa acusação. Isso alimenta o falso acusador, o mentiroso, o difamador. Que aquele quer, falem, vejam, meus ouvidos estão prontos a ouvir coisas sobre aquela pessoa que eu odeio. Falem, eu estou pronto aqui. E aí fica aquelas redes, aqueles grupos de WhatsApp, só fofocando dos outros, só falando mal. E isso é pior ainda, né? Porque aqueles grupos são fechados. Aí o difamado, o acusado, nem sabe. E está lá o grupo lá, falando deles e comentando sobre eles, e dizendo, olha, isso, é isso. E vai crescendo aquilo ali. E é isso aqui, irmãos. Bom, mas eu acabei falando de mais um passo, né? Mas o que eu estou querendo dizer? Por que acontece tudo isso? Porque o negócio é o poder. O negócio é o ídolo. As pessoas invejam mais as outras, odeiam mais as outras, ficam observando mais as outras. Porque, na verdade, é egolatria. Eu quero aparecer mais do que os outros. Eu quero ficar em evidência. Eu quero o poder de Daniel. Egolatria. Egolatria gera a inveja, o ódio, a falsa acusação, a difamação, o desejo de morte contra o próximo. E quando você olha para Daniel, Daniel é adorador de Deus, por isso que ele quer, em nome de Deus, o bem da cidade. É por isso que ele age com tanta fidelidade no cargo dele. É por isso que ele sobrepujou os outros, porque ele quer o bem de todos, até daqueles que estavam acusando a ele. Daniel também estava numa posição de juiz, uma espécie de juiz, de fiscal, melhor dizendo, porque ele estava entre aqueles que os príncipes iam dar conta. Não é isso que o texto diz? Que 120 príncipes e 3 presidentes, ele era um dos presidentes, então os príncipes davam conta a ele, quer dizer que ele era um fiscal. Então ele queria justiça. Ele, se tivesse, olha, veja, a Bíblia não está falando contra a acusação em si, mas contra a falsa acusação. Se alguém está fazendo errado a coisa, se alguém está cometendo crime, seja acusado, seja denunciado, seja punido, porque isso é justiça. Mas é injustiça acusar falsamente. Acusar verdadeiramente não é injustiça. Mas acusar falsamente, é isso que Deus abomina. A verdade Deus não abomina. A justiça tem que ser feita. Mas redes sociais são lugares para isso? Não, tem os lugares para isso. Tem a justiça. Quanto a nós temos que ter o cuidado. Temos que ter o cuidado, meus irmãos, de não difamar o nosso próximo. E você percebe que Daniel, ele fazia justiça. Mas ele fazia justiça porque ele amava a Deus. Porque ele era adorador. Ele servia a cidade. Ele serviu Babilônia. Ele serviu a Pérsia.
Ele serviu esses impérios pagãos. Assim somos nós hoje. Nós somos cristãos, nós somos chamados, meus irmãos, para quê? Nós somos chamados para servir nas posições que Deus nos colocar. Nos cargos que vocês, nos trabalhos de vocês, na família de vocês, na vizinhança de vocês. Tudo isso, Deus nos chama para servirmos a nossa cidade, para servirmos pessoas que não são cristãs. A maioria delas não conhece Jesus, mas nós, por amor a Jesus, vamos amar essas pessoas e vamos, dentro do nosso cargo, na nossa posição, fazer justiça para elas, em prol delas, para o bem delas, para a glória de Deus, por amor do Senhor. Querer o bem delas, nunca o mal delas. Não vamos odiá-las, não vamos invejá-las, não vamos desejar passar a perna nelas. Ao contrário, nós queremos aquilo que a Bíblia diz: chorai com os que choram, se alegrem com os que estão alegres. Nós queremos o bem das pessoas. Nós queremos que as pessoas cresçam, progridam, tenham saúde, saiam da pobreza, melhorem em todos os sentidos, principalmente cresçam espiritualmente. Esse é o nosso maior desejo. Se nós somos cristãos, nós queremos o bem do nosso próximo. Nós não ficamos felizes quando eles estão doentes, quando eles estão passando necessidade, quando eles estão sofrendo. Se nós pudermos ajudá-los, nós vamos fazer o que nós pudermos para ajudar essas pessoas. Isso é cristianismo, por amor a Deus. Tudo que é contrário a isso, que existe no mundo, ódio, egoísmo, perversidade, inveja, difamação, falsa acusação, tudo isso vem da idolatria, meus irmãos. Vem do homem caído e vem do príncipe das trevas. Estou falando do diabo hoje, porque o diabo é o pai da mentira. Ele fomenta, ele tenta. Não é que só o diabo é culpado, não é isso. Vocês sabem o que eu estou falando. O homem segue Satanás porque ele gosta dos caminhos do diabo. Mas eu estou falando que o mundo jaz no maligno, que o mundo está aí porque ama as coisas, ama a mentira, ama o ego, ama a idolatria, que é o que Satanás vai tentando. Mas nós cristãos, nós somos chamados para olhar para Daniel e seguir o exemplo de Daniel. Adorar, amar ao Senhor e querer o bem de todas as pessoas, até dos nossos inimigos, que aliás não devem ser inimigos de nossa parte. Sejam inimigos porque eles querem ser nossos inimigos, mas nós não queremos ser inimigos deles. Por isso que a Bíblia diz: orem pelos seus inimigos. Façam bem a eles, desejem o bem deles. O que não combate Deuteronômio. Deuteronômio, como eu falei para vocês, está falando de justiça. Justiça nós devemos buscar. Isso é para o bem também das pessoas. Mas nós não devemos odiar ninguém. Nem para fazer justiça nós temos que fazer com espírito de vingança, de ódio. Nós não devemos odiar ninguém, nem os criminosos. Nós devemos fazer justiça, mas não com ódio, não com vingança, não com maldade, não com perversidade, mas por amor a Deus, para o bem da cidade que nós habitamos, da nossa Belém. Os cristãos têm que ser sal e luz. Sal e luz é isso, irmãos, é o evangelho vivido no cotidiano, no trabalho, na família, nas relações que nós temos com todas as pessoas, no sentido de que nós estamos ali cuidando do nosso coração, mortificando a inveja, mortificando o ciúme, mortificando a mágoa, mortificando essas coisas que vêm do nosso coração ainda, porque nós estamos lutando contra essas coisas também, mas por amor ao Senhor, no poder do Espírito Santo, em gratidão a Ele, porque nós fomos amados. Nós não merecemos nada, Ele nos amou. Então nós vamos amar o nosso próximo. Não é porque Ele é bonzinho, não, mas por causa do Senhor. Por amor ao Senhor. Então, é isso, gente. A idolatria gera idolatria, que gera inveja, ciúme, falsa acusação. Isso não é coisa de cristão. Porque o cristão é chamado para adorar ao Senhor. Eu quero, então, encerrar com 2 conselhos básicos aqui, irmãos, para nós guardarmos o nosso coração, aplicarmos na nossa vida. Primeiro, a pergunta que o texto está fazendo para nós, portanto, todo esse Deuteronômio também e Daniel é o seguinte: a quem nós adoramos? A questão toda é isso. Nós adoramos ao Senhor ou nós adoramos a nós mesmos? Nós adoramos ao Senhor ou nós adoramos aos ídolos? O Evangelho de Jesus nos chama a arrependimento e a fé, que é o que deixem. Quando Paulo fala, por exemplo, na carta aos Tessalonicenses, que deixando os ídolos,
vos voltaste para o Deus vivo, para o Deus verdadeiro, né? Então, o chamado do Evangelho é esse: arrependam-se das idolatrias, arrependam-se da idolatria, arrependam-se do ciúme, da inveja, de todos os pecados, e creem em Jesus para a salvação, e se tornem adoradores, que todos nós aqui, irmãos, sejamos adoradores de Deus em Cristo, amemos ao Senhor, porque isso é a cura da inveja, é a cura do ciúme, é a cura da falsa acusação, é a cura do desejo de morte contra o nosso próximo. E nos enche do amor de Deus e nos faz pessoas que amem e que desejem o bem do próximo. E um segundo e último conselho para nós cristãos, irmãos, que é o caso aqui nosso, né? Presume-se que todos nós aqui somos crentes. Considere, irmão. E por isso que eu falei para vocês da aula que eu dei sexta-feira sobre a verdade de Deus. Eu quero pedir para vocês assistirem essa aula, tá? Sexta-feira. Está lá no canal da igreja, lá ao vivo. Vão lá e procure a aula, a verdade de Deus. Então, considere que Deus é verdadeiro. Considere que Deus é sincero. Considere que Deus, quando Ele promete, Ele não mente. Ele diz assim: eu não sou homem para que minta. Eu não me arrependo. Eu não engano. Eu não sou falso. Considere que o nosso Deus, a sua palavra, é uma rocha fiel. Considere que quem mente é Satanás. Quem é o pai da mentira é o diabo. Então, se nós amamos esse Deus, se nós cremos no Filho dele, que lembra que o Filho dele é o quê? O caminho, a verdade e a vida. Se nós confiamos nesse Jesus maravilhoso, o Redentor que veio até esse mundo e falou só a verdade e denunciou os nossos pecados, o que é ofensivo, e nos chamou ao arrependimento. Nos ofende, mas nos cura. Ele não nos engana. Ele diz assim: vocês são pecadores, o salário do pecado é a morte, mas eu trouxe vida para vocês. Se nós nos arrependemos já, e continuamos, claro, nos arrependendo, se nós confiamos nele como nosso Salvador, se, portanto, nós o amamos o Deus da verdade, meus irmãos, vamos olhar para esses exemplos aqui terríveis, vamos olhar, lembrar de Deuteronômio, que diz que Deus abomina essas coisas, vamos olhar para o que aconteceu aqui, nessa questão da igualdade, que aqueles homens, eles acabaram morrendo na boca dos leões, porque eles desejaram que Daniel morresse, e Deus está dizendo com isso: eu odeio a mentira, o engano, a fofoca, a difamação, a falsa acusação. Vamos olhar para esses exemplos malignos aqui, vamos dizer: Senhor, se porventura nós estamos começando a observar a vida dos outros, sem sentido ficar olhando para a vida dos outros, se porventura nós estamos começando a pensar mal dos outros, se porventura nós estamos começando a entrar em grupozinho de fofoca, em grupo de WhatsApp, começando lá a comentar, ou nas redes públicas, se porventura nós estamos começando a especular sobre a vida do próximo, e dizer coisas que nós não sabemos, não temos conhecimento, não sabemos disso, nós estamos só ouvindo. Se porventura nós estamos começando a desejar no nosso coração algo ruim para o próximo, porque está lá uma raizinha de inveja, de ciúme, se porventura, em algum sentido, nós estamos desejando o mal do próximo, e chegamos até a falar algo, movidos por um sentimento, meus irmãos, vamos olhar para Jesus, vamos olhar para o nosso Deus e vamos nos arrepender nessa noite. Vamos pedir perdão. E porque Ele nos ama tanto, e porque nós já o amamos, vamos propor no nosso coração, olhando para a cruz de Cristo, confiando no poder do Seu Espírito Santo, olhando para Jesus que nos dá toda a graça. Nós não podemos mudar por nós mesmos, mas pela graça nós podemos deixar todo o pecado. Vamos dizer assim: eu não quero participar de nada disso. Eu não quero participar de nenhum grupo mentiroso, difamador, fofoqueiro, falso acusador. Nem quero ficar espalhando essas coisas. E nem quero ficar com esse tipo de conversa. Nem pessoal, nem pela rede, nem online, nem pessoalmente, face a face. Eu quero falar a verdade, buscar a verdade, espalhar a verdade em todos os sentidos e me calar sobre a vida dos outros, que eu não sei a vida deles, eu não tenho que estar olhando para a vida dos outros, eu tenho que cuidar da minha vida e tenho que amar as pessoas e servir as pessoas como Daniel fazia.
Se eu tiver que fazer justiça, se eu tiver que acusar alguém, que seja justo, que seja verdadeiro, mas nunca difamar, nunca mentir, nunca enganar, nunca destruir a vida do próximo. Por amor ao Senhor, vamos deixar todo esse tipo de pecado, irmãos, e vamos seguir o exemplo de Daniel, que era sincero, porque Deus é sincero, que era verdadeiro, porque Deus é verdadeiro, porque nós seguimos aquele, nós amamos aquele, nós fomos salvos por aquele, redimidos por aquele que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Vamos seguindo o caminho dele, pela fé. Vamos buscar a verdade, espalhar a verdade. Vamos vivificar, porque nós somos instrumentos daquele que é a verdade e a vida, e não da mentira e da morte. Que Deus nos guarde, que Deus nos fortaleça, que Deus nos faça... Que as pessoas, quando olharem para nós, possam dizer assim, essa pessoa é confiável, é sincera, é um cristão mesmo, porque tem cuidado com a honra, com o nome do seu próximo. Seja assim para a glória do Senhor em Cristo. Amém. Vamos orar, meus irmãos, vamos pedir que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda a sua bendita graça. Ó Senhor, muito obrigado que nós pudemos hoje à noite falar, Senhor, desses assuntos tão importantes, muitas vezes confrontadores para nós, que temos o nosso coração ainda, que o pecado ele quer se levantar, ciúme, inveja, mágoas, ídolos. Mas nós pedimos, Senhor, faça sua obra na nossa vida, que todos aqui creiam em Jesus para a sua salvação e amem ao Senhor. E todos aqui possam crescer na fé, no amor, por obra da graça, olhando para Cristo, por amor ao Senhor, deixar toda mentira, toda fofoca, todo ciúme, toda inveja, toda falsa acusação, e de dar ouvidos para essas coisas. E que nós possamos, Senhor, por amor a Ti, expressar a Sua glória, Senhor, que é o Deus da verdade, e que mandou Jesus, que é a verdade e a vida, por amor a Ti, em Cristo, no poder do Espírito Santo, expressar essa glória do Deus da verdade, vivendo na verdade, dizendo a verdade, buscando a verdade, amando o nosso próximo, porque o Senhor abomina a mentira. Que seja assim em nome de Jesus, e que o Seu nome seja glorificado na nossa vida, Senhor, em Cristo. Nós oramos, nós agradecemos. Amém. Deus nos abençoe, meus queridos irmãos. Vamos ler, meus irmãos, agora o trecho da nossa confissão de fé que está no nosso programa de culto. Bom, convido vocês. Eu vou encerrar aqui a transmissão da pregação. Vocês têm aí um ponto número